Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Tudo bem? Se você assistiu o último vídeo, espero que não tenha sido muito denso, né? Estimada foi lá fora sentir o vento, meu namorado, as nuvens também são minhas namoradas, as nuvens branquinhas, as estrelas, a lua, meus irmãos, faz um bem. Faz muito bem. Chimada, você não pula carnaval? Você não curte o feriado? Feriado é bom para mim porque meus filhos estão livres e a gente se vê. Ninguém tá trabalhando, indo para a faculdade, né? A gente pode se ver, ficar junto. Mas a Chimada não pula carnaval, né? Eu falo muito que a verdade, ninguém tem a verdade absoluta, mas todos têm um fragmento da verdade. Como diria o nobre Tesla, se você quer conhecer os mistérios do universo, pense a nível de energia, vibração e frequência. Simples assim. Papai, ele é imutável. Nem ele vai contra o que ele mesmo determinou, né? Embora muitas pessoas seja contra a ciência, como talvez ela desfavoreça a crença de alguma forma, né? Estimada não. Por quê? Papai fez o universo físico para ser exatamente como é, assim como fez cada um de nós, né? A criação de tudo não é literalmente como no Gênesis ou como na Gnose. O verbo e o movimento, o haja e a ação, yin yang em perfeita sincronia, harmonia, para que tudo existisse, sendo que, como o papai não vai contra o que ele mesmo determina, ele usa o curso natural das coisas para que a sua vontade se manifeste. E assim foi com a existência de tudo. Aliás, sempre que eu ouço alguma história sobre como foi o início de tudo, independente de qual religião seja, de qual civilização seja, porque as civilizações possuem cada uma a sua visão também, né?
eu sempre vejo a mesma coisa. Um momento após um cataclisma global, onde o planeta ele volta a brotar e florescer. Esse momento é exatamente como é descrito em qualquer história do início de tudo. Todo recomeço é um início, né? Não deixa de ser verdade, mas não é totalmente a verdade. Eu fiz a minha prece, abri aleatoriamente, marquei, não sei qual mensagem irá aparecer para nós na mensagem da semana. Antes, porém, eu realmente não sei se eu vou conseguir continuar fazendo isso que eu faço, tá? E não é por causa da opinião pública, tá? Eu vou refletir muito sobre isso. Vamos direto ao ponto, né? Qual a mensagem da semana? Forças invisíveis. Devemos aprender a lutar com a luz da alma e da consciência no plano astral e não com a força física. Sempre que eu leio alguma coisa se referindo à alma, eu troco por essência, tá? Por quê? Porque eu considero a essência e a alma corpos distintos. Então, eu vou reler. Forças invisíveis. Devemos aprender a lutar com a luz da essência e da consciência no plano astral e não com a força física. Isso corresponde muito com o verso bíblico que diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares espirituais. Embora tenha uma visão específica na interpretação desse versículo, eu também tenho. Eu compreendo que as hostes da maldade em lugares espirituais seria o ego e o superego na mente, atuantes no inconsciente. O inconsciente seria esses lugares espirituais. Talvez eu nunca vá conseguir fazer ver de outra forma, porque eu me lembro que a primeira vez que eu peguei um livro de psicologia, eu era criança ainda. A introdução dizia que a psicologia é o estudo da alma, né? Ou seja, da essência, do nosso eu verdadeiro. Essência. Toda interpretação, então, vai ser com base nisso. E não é por causa da psicologia ou da psicanálise, mas porque eu acredito sim que nós somos a essência, né? E o maior campo de batalha que nós
estamos constantemente é na mente. Não é à toa que nós somos o nosso maior inimigo, né? Nós acabamos lutando contra nós mesmos. Mas, tanto nessa mensagem quanto no verso bíblico, é unânime que a nossa luta não deve ser contra a carne, não deve ser com pessoas que são como nós, sujeitas às mesmas coisas que nós. E nosso campo de batalha não é este mundo, não é onde estamos, é em outros planos. A mente é um outro plano, né? Dentro de nós há um universo vasto e inexplorado. Daí, jornada de autoconhecimento, né? E na jornada de autoconhecimento, nós estamos aprendendo a lutar com a luz da essência e da consciência. E aqui, os guerreiros nessa luta aqui é a essência e a consciência, a luz da essência e da consciência. E a essência, como nós vimos nos 9 carismas, nos frutos do Espírito, que são temas que eu já trouxe, a essência é pura, ela é luz. As nossas outras camadas é que não são. Tudo depende do alcance que a essência tem. A essência tem até o mundo externo, assim como a mente, o consciente, né? O consciente, ele não consegue ter acesso ao inconsciente. É muito similar ambos. E a confirmação? Queda e ascensão. Após todas as quedas da natureza, existe a possibilidade verdadeira da ascensão da essência. Após todas as quedas da natureza, existe a possibilidade verdadeira da ascensão da essência. Aqui, quedas da natureza significa essa natureza, que eu não gosto de falar humana, porque o ser humano, originalmente, como toda a criação, era algo bom, muito bom, né? Aliás, até na Bíblia está mencionado não simplesmente bom. Deus considerou tudo muito bom, né? Originalmente, o ser humano é uma criação muito boa. Ele foi se corrompendo, né? E conforme ele foi se corrompendo, o inconsciente, ele começou a ter maior proporção em relação ao consciente, e o ego e o superego passaram com isso a ter mais domínio. E esse domínio se manifesta através de quem? Do animal bípede. Então, aqui no caso, após todas as quedas da natureza do animal, onde o ego e o superego atuam, né?
Na filosofia oriental tem muito o pensamento de matar o ego. O ego é, de fato, o nosso maior inimigo. Do ego provém muito dos frutos da carne. E aí a gente vai percebendo a relação, ligando os pontos, né? Não há contradição nisso. Tanto na visão da espiritualidade, quanto na visão psicanalítica. Por isso que eu sempre repito, tudo tem o mesmo fundamento. Só mudam cenários, movimentos, objetos, mas tudo tem o mesmo fundamento. É por isso que a gente não deve discriminar as religiões, né? Todas possuem um fragmento da verdade. E todas estão seguindo um caminho em busca do mesmo objetivo, né? E aí, quando essas naturezas, o ego, o superego, o domínio do animal, eles caem, aí sim a essência tem a dominância. E aí, quando a essência tem a dominância, o ser humano ele retorna à sua origem primordial. É aí que ocorre o retorno à inocência. A inocência está na essência, é uma das virtudes. Eu ainda não fiz nenhum vídeo falando das virtudes, né? É que eu teria que listar as virtudes. As virtudes seriam tipo qualidades que a essência ela gera, manifesta, não apenas os dons, né? Os frutos do espírito, eles são os estados de espírito. E o espírito não é a essência, certo? Aí nós temos, são duas mensagens e cada uma com uma confirmação. E tá interessante isso. Permissão da natureza. Deixe-nos ser guiados pela consciência. Que interessante. A essência a partir do momento que a essência ela produz as virtudes, ela é doce, ela é gentil, né? Aliás, em algumas pessoas é possível nós vermos pelo menos fachos de luz das virtudes surgindo no comportamento e nos movimentos de um indivíduo, sabe? Aqui, permissão da natureza é, de novo, a natureza do animal, a natureza primitiva, instintiva e impulsiva. Então, a essência, ela é tão educada que ela pede permissão à natureza do animal, mas ela não está pedindo um consentimento. É como se ela estivesse pedindo passagem, tipo, dá licença que eu vou passar. Esse pedido de permissão
né? A natureza da essência, falando com a natureza do animal, dizendo: deixe-nos ser guiados pela consciência. Isso comprova que o inconsciente é que se manifesta através do animal. E é a consciência que se manifesta na essência. Deixe-nos ser guiados pela consciência. Se nós não formos guiados pela consciência, não é a essência que é dominante. Se a essência não é dominante, o animal é. E conforme mais dominância o animal bípede vai tendo, a essência acaba sepultada no interior, a ponto da humanidade ela não conseguir submergir até certo momento que nós veremos as bestas feras. Na estrutura da mente de Freud, que é o iceberg, o consciente é a ponta do iceberg, né? O subconsciente é o espaço entre a ponta do iceberg e todo o resto que está abaixo da água. A área do subconsciente é como tudo que está em flutuação, aguardando para ser decidido o que vai ser reprimido, o que vai subir para a consciência. E isso tem esse direcionamento tem muita influência de nossas escolhas e de quem é que está no domínio. As nossas escolhas são originadas de quem está no domínio, a essência ou o animal. Dependendo de quem está na dominância, tudo isso que está em flutuação será reprimido ou subirá à consciência. Então, permissão da natureza, a natureza da essência com toda a sua... A essência é classuda, educada, né? Ela diz para a natureza do animal: deixe-nos ser guiados pela consciência, porque quem atrapalha você de ser um ser cada vez mais consciente? Animal, junto com o instinto impulsivo, o ego e o superego. O inconsciente ganhando cada vez mais essa dimensão, tornando a mente cada vez mais escura, numa analogia, né? E a outra confirmação, ser uno, ser eu em plenitude, é ser tu com unidade. Ah, tá, entendi. Ser uno, o que é ser uno, né? Ser eu em plenitude é ser tu em unidade. Isso aqui, ao mesmo tempo que é a individuação,
é o conceito da filosofia oriental quanto ao a consciência do todo, do no coletivo, do como parte do todo e todo como parte de naquele mesmo movimento do símbolo Yin Yang. Então, quando eu alcanço o estado de plenitude do eu, mas não o eu ego, o self, o eu superior, a essência, quando a essência volta à dominância, ela alcança a plenitude, a consciência de que ser eu é ser você em unidade. Com você, eu sou um só. Não é à toa que nós usamos o termo ninguém é autossuficiente. Acho que não apenas o ser humano, né? Toda a natureza em si, todo o cosmos em si, existe em prol da existência de outro. É que o ser humano, ele usa desse direito de escolha que na maioria das vezes tá indo para o lado que todo mundo vai, mas não é por consciência, é porque todo mundo tá indo para aquele lado. Vocês entendem? Eu às vezes eu entro em introspecção e eu esqueço que eu tô na frente, desculpa. Eu esqueço que eu tô na frente do vídeo, desculpa. Então, as 4 mensagens, tanto as 2 mensagens quanto as 2 confirmações, elas estão falando de um processo onde a essência e a consciência, elas precisam despertar. A essência precisa lembrar quem é, retomar a sua dominância, e esse trabalho é feito junto com a consciência. Ela precisa do consciente para alcançar esse estado. E tudo isso não é simplesmente para que eu alcance o estado de olhar para você e me ver em você e saber que com você eu sou um corpo, um só. Consequentemente, quando eu olhar tudo que é natural, eu vou me sentir um com tudo. E não é, esse processo ele não ocorre simplesmente para que você alcance essa consciência. É para você ir além disso. É para você retornar à sua verdadeira origem. Forças invisíveis, devemos aprender a lutar com a luz da essência e da consciência no plano astral.
eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu vejo a realidade de fato como está, parece um tanto contraditório eu vim falar tudo que eu falo, né? Ainda mais porque soa tudo muito assim positivista, né? Otimista. É contraditório com a realidade que temos. Só que não é sobre o que está fora, ao nosso redor, não é sobre o mundo externo. Não se esqueçam que tem um vídeo com o tema Nós somos portais. Daí a introspecção. Daí nós precisarmos nos voltar para dentro. Daí que é por isso que as respostas estão em nós. É nesse mergulho interno, nessa introspecção, que nós alcançamos outras esferas. Nunca será fora. Ao nosso redor, para qualquer direção, não há o caminho que nos leve a outras esferas. Esse caminho está dentro de nós. E a partir do momento que acessamos essas outras esferas, inclusive o nosso universo interior, é que se torna possível o fluir de um modo especial. Porque fluir, nós fluímos o tempo todo. Inclusive o que está reprimido. Por isso que eu digo fluir de um modo especial, ou seja, é a essência que começa a se manifestar, é a essência que começa a se expressar. A essência, ela é a imagem e semelhança de papai. A essência é co-criadora, né? Que pode criar a própria realidade. Em resumo, se cada pessoa voltasse ao seu estado original, ela poderia co-criar, né? Porque é junto com o papai. Papai nunca está sozinho numa criação. E aí ela mudaria a sua realidade. Se cada um pudesse mudar a própria realidade, esta, do jeito que está agora, não existiria mais. Existe um verso, acho que é em Apocalipse, João, na ilha de Patmos, falando: e vi um novo céu e uma nova terra. E embora o Apocalipse, acho que em vários pontos da Bíblia se mencione a Jerusalém celeste, né? Dê a descrição de como seria o céu, o reino dos céus. Lá em João se diz sobre um novo céu e uma nova terra. Ah, que interessante. Como eu disse no começo, sobre o Gênesis, né, o princípio de tudo, todo recomeço é um início. Então tá tudo bem acreditar que o começo de tudo foi como
a maioria das pessoas acreditam. Mesmo que tenha sido após um cataclisma global que praticamente destruiu quase toda a vida no planeta, houve uma recuperação, um reinício, né? Esse reinício é um princípio. Todo recomeço é um início, é um começar do zero. É isso que vai acontecer. Da mesma forma que nesse momento o inferno tenta se instalar através de indivíduos que tiveram a sua mente totalmente dominada pelo superego, que eu acredito piamente que seja o demiurgo, aqui também pode ser um novo céu e nova terra, o céu, aquele céu que a gente ouve falar desde criança. Papai pode voltar a passear neste planeta. O jardim, ele fica exatamente aonde? O próprio planeta Terra é o jardim do universo. Não existe nenhum outro lugar neste universo até onde já se chegou que seja como o planeta Terra. O planeta Terra é um jardim. O jardim de papai. Corromperam a nossa visão para não ver isso. Quer uma confirmação? Salomão, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Do que Salomão está falando? Que tabernáculos é esse que ele está falando? O planeta, a natureza. Não é à toa que tanto Davi quanto Salomão, eles utilizam muito na linguagem deles a natureza. Por quê? Porque a natureza, assim como eu fiz antes de começar esse vídeo, ela nos lembra, de alguma forma, nem que seja no sentir de onde nós viemos, quem nós somos de fato. Eu falo que a natureza são meus irmãos, né? As nuvens, o vento, as estrelas, a lua, são meus irmãos, porque nós viemos do mesmo Pai. E aí Salomão e Davi, eles usavam muito a natureza para descrever o que eles sentiam, porque eles viviam em contemplação. Este mundo que é destruído da forma que é o tabernáculo de papai. Ele escolheu este mundo para ser o tabernáculo dele, o jardim dele. Quer dizer, ele colocou uma centelha dele em nós, a essência. A centelha está na essência.
arrumou um modo da essência trafegar neste mundo, ter essa dádiva, porque a essência sem o corpo ela não poderia. E também escolheu justamente o lugar onde nós iríamos estar como o seu jardim. E esse jardim é transformado em inferno quando deveria ser céu. Tudo por causa de nossas escolhas. Ali, no momento, desculpa, onde Eva, ela come do fruto proibido, não é o fruto, não é comer o fruto, e também não é a desobediência ou o pecado, é a escolha. A questão sempre será nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo? Cada escolha terá uma consequência, terá um resultado. O que nós estamos escolhendo? Se a nossa escolha ela for impulsionada pelo inconsciente, tem como dar bom? E a essência está pedindo permissão para ser guiada pela consciência, onde há luz, onde está lá na superfície. Eu não entendo muito bem do calendário. É católico, né? Esse que está inserido no calendário gregoriano. Eu não entendo muito bem desse calendário, mas acho que depois do carnaval haverá uma data religiosa onde eu sempre ouço pessoas dizendo assim, nós satisfazemos a nossa carne e depois é só cumprir o ritual que tem que ser cumprido nessa data, que tem a ver com cinzas. Eu não sei exatamente o que é essa. É na quarta, né? Ah, por isso que o feriado acaba na quarta, quarta de cinzas. Ah, quarta de cinzas. Alguma coisa queimada? Foi que é quarta de cinzas? Essa mensagem, ela vai corresponder muito com a semana de todos nós, independente se pulou carnaval ou não, tá bom? Porque tá pedindo para que a essência e a consciência elas iluminem a mente, o inconsciente, o animal, volte ao domínio. E se a gente parar para pensar bem o que é o carnaval segundo as práticas, tá? Não estou falando da cultura em si. Eu particularmente considero toda a cultura, tradição, algo muito bonito. Algo que representa muito bem os povos, né? Aqui no Brasil, o carnaval é uma festividade que representa bem a cultura e não só de uma etnia, mas eu tenho para mim que abrange, porque independente da nossa ancestralidade,
A nossa cultura, ela é muito diversificada, né? Mas quando a gente observa as práticas durante essas festividades, nós vemos como o animal bípede ele tem a oportunidade de conseguir as suas satisfações imediatas. A recompensa que o animal precisa tanto. Quer dizer, o problema não é pular carnaval, é como você faz isso, né? Ah, vocês estão se cuidando, né? Ali, meados de 1920, do século passado, ah, se eu não estou enganada, né? Houve um período, eu não sei por quanto tempo durou isso, não, mas houve um período, assim, que era justamente época de carnaval, onde nasciam muitas crianças que eram entregues para lares de adoção, orfanatos, crianças que eram abandonadas, deixadas na porta de outras pessoas, né, com mais condições. É, hoje os tempos são outros, né? Ninguém precisa chegar nesse ponto. É só se cuidar, né? E ainda mais porque evoluiu tanto que há muitas opções de prevenção. Não só se prevenir de gravidez, como também de doenças, né? Vocês estão se cuidando, né? Hum. Houve um tempo que o carnaval era uma coisa muito bonita, assim. É, claro, os desfiles de escola de samba sempre serão algo lindo, assim. É uma obra de arte e movimento, né? Mas, por exemplo, os blocos de rua, né? Onde a comunidade se junta, faz os seus bloquinhos, é, sempre foi uma coisa muito bonita, muito até infantil. Eu lembro quando eu era criança, os rapazes da rua que jogavam futebol, tinha um time de futebol aqui da rua que meu pai até cuidava. É, acho que foi o primeiro time de futebol do bairro aqui. E os rapazes, eles treinavam aqui na rua, né? Quando chegava na época de carnaval, eles se vestiam de mulher e jogavam futebol vestidos de mulher. Era muito engraçado, porque uns usavam salto, né? Ficava uma coisa muito engraçada, assim, era muito tombo. Era tão assim, sem maldade, né? Era infantil, é, era divertido até de ver. Não tem mais isso, eu acho, né? Eu não vi mais. Então, assim, eu já. Eu vi um comentário, não sei aonde, a pessoa dizendo carnaval é do diabo, não sei o que. Não, carnaval é a cultura, né? Não, não é do diabo. Ai, para com esse negócio de tudo que é do diabo, né? Ou não é do diabo, ou é do diabo ou é de Deus. Não. As pessoas, elas escolhem o que elas querem fazer. Ah, não tem nada de errado com o carnaval, ó, na minha visão. Eu acho bonito. Ainda mais assim, como artista, é muito bonito o carnaval. O problema é como as pessoas se divertem no carnaval. Hum, tem que tomar cuidado, né? Não esqueçam de cuidar de vocês. Não existe exceção
no autocuidado. Ai, carnaval pode tudo. Vamos pro oba lelê. Não, tem que se cuidar o tempo todo. Porque não se esqueçam, as escolhas possuem consequências, né? Então, deu tempo de avisar, porque até quarta tem chão. Apesar que eu espero que vocês não estejam aqui. Se estiverem, eu entendo. Eu também tô, né? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto do carnaval, eu não gosto de estar lá no carnaval. Não gosto de muvuca, né? Isso porque eu adoro um batuque. Pensa numa pessoa que gosta de batuque. Tambor, atabaque, bateria. Batuque é comigo mesmo, adoro. Mas estar lá no meião, não. É pela televisão mesmo, né? É bonito. Eu não sei se eu fui clara na mensagem da semana, mas a mensagem diz, em resumo, não se esqueça que você tem que fazer a sua jornada de autoconhecimento. Para que a luz da essência e da consciência ela se expandam, é necessário autoconhecimento. Não adianta fugir, tá bom? Se vocês rolarem a barra, vão encontrar vídeos com uma mandala verde, de linha fina, verde, com fundo índigo, que são todos iguais. Os passos da jornada de autoconhecimento, os 9 primeiros passos. Esses 9 primeiros passos, eles têm a capa igualzinha. Essa mandala verde de linha fina no fundo azul. Tá escrito lá, passo da jornada de autoconhecimento. Assiste o primeiro, pelo menos, para vocês terem noção do próximo vídeo. E não se esqueçam, assistam, não assistam, ouçam, enquanto vocês estiverem ocupados, como se fosse rádio, sabe? Não precisa ficar aqui assim, e não precisa compreender imediatamente. Se prestar atenção quando ouve, no momento ideal você vai compreender. Isso é respeitar o próprio tempo, tá? Não se força a entender. Essa compreensão é muito parecida com sentir. Então, assim, é preciso ouvir com atenção, mesmo sem entender. Ouve. No momento correto, você vai compreender. E essa compreensão vai vir sem indução externa, sem influência externa, vai ser por você mesmo. É esta a parte incrível da jornada de autoconhecimento. Você vai compreender porque você vai concluir por si só, tá bom? Então tá. Continuem se divertindo, continuem se cuidando. Eu vou ver esse vídeo para ver se eu fui claro bastante. Qualquer dúvida já sabem. Comentário, não precisa ter medo, estimada, não morde. Não mordo mesmo. Não sei porque tem gente que tem medo de mim, por favor, para. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, por favor. Beijos na alma.